Você por acaso sabia que existe um chimpanzé, um caju gigante com olhos de kryptonita que já meteu a porrada no Superman, cara? Não? Que tal uma estrela do mar telepata do tamanho de um país inteiro e que odeia a Liga da Justiça? Pois é, nerds, a DC tem muitas décadas de existência e no meio das histórias surgiram diversos monstros gigantes, com uma história mais bizarra do que a outra. Alguns vilões são interessantes e outros apenas cômicos mesmo, mas todos têm em comum o fato de estarem aqui no vídeo de hoje como os maiores cajus, os maiores monstros da editora DC Comics. Já fiz um desse da Marvel, né? Depois eu atualizo pra vocês, mas hoje é da DC, vamos falar da DC. Pra gente começar, número 10, Trigon. Trigon já apareceu em live action dentro do universo da DC, na série dos Titãs, mas o foco aqui vai ser nos quadrinhos e nas animações. Ele é a junção de todo o mal que foi liberado dos corpos dos membros da sociedade de Azarath. Esse mal se aglutinou e formou um ser conhecido como Trigon. Com menos de um ano de idade, Trigon já havia conquistado todo um planeta. Com 6 anos, ele destruiu esse planeta e com 30 já havia conquistado toda a sua dimensão, graças ao fato dele ter engravidado uma humana após ser invocado por um culto de adoração a ele. O personagem não só tinha o meio de invadir a Terra, como também conseguiu invadir e destruir própria Azarath. Graças aos esforços da Ravena, o personagem, o Trigon, não conseguiu conquistar a Terra e fica esperando na sua dimensão infernal uma nova oportunidade para se vingar e tomar o poder da sua filha, da Ravena. Pois é, Trigon é um demônio interdimensional que o tamanho dele é gigantesco. Nas animações a gente já viu um pouquinho desse tamanho, nos quadrinhos, né, vira e mexe ele tem essa forma gigante. No live action lá na série dos Titãs, ele apareceu possuindo uma forma humana, né? Então tava bem pequenininho, mas o tamanho original do Trigon é gigantesco. Seguindo, número 9, temos o Titano, o super macaco da DC. Titano era um chimpanzé de circo que foi enviado para o espaço através de um foguete que acidentalmente pegou fogo na radiação de 2 meteoros, sendo um desses meteoros feitos de kryptonita. Após voltar para a Terra, o seu corpo cresceu exponencialmente, aonde foi confrontado pelo Superman, após Titano sequestrar a Lois Lane. Infelizmente, para o Superman, o Titano também adquiriu visão de kryptonita, cara. Mas a Lois Lane conseguiu colocar óculos de chumbo no personagem, o que permitiu o Superman derrotá-lo. Onde ela conseguiu esses óculos de chumbo com tanta facilidade é algo que nunca saberemos. Mas o Homem de Aço usou uma máquina do tempo para levá-lo até o período pré-histórico, para ele ficar ali, né, o Titano no caso, ficar ao lado de outras bestas gigantes que existem na DC Comics. Então tá aí, o Titano é uma referência, né, ao King Kong na DC. Número 8, temos o monstro Kraken, de Aquaman, do filme. Após tomar posse do controle do tridente mais poderoso de Atlântida, o Arthur Curry, Aquaman, ganhou de brinde o controle sobre uma das criaturas mais poderosas de todo o oceano, o Kraken. Esse Kraken era tão colossal no seu tamanho que as naves dos Atlantes pareciam insetos perto das suas nadadeiras. O chão se partia conforme esse monstro gigante tomava ali forma no campo de batalha, né, onde tudo estava acontecendo. E com a chegada do Kraken na batalha, isso mudou o rumo da guerra. Nem mesmo lava vulcânica incomoda o Kraken, que anda entre a lava como se não fosse nada. E até mesmo os poderosos ataques ali das naves tecnológicas dos Atlantes, né, unidas, não pareciam significar nenhuma coisa perto da resistência do Kraken e da sua força bruta. Tava devastando todo mundo, destruindo todas as naves. Sétimo lugar, temos o Brainstorm. O Brainstorm era uma bola de plasma de hidrogênio superaquecido criado pelo Desaad, o servo do Darkseid, para destruir os heróis aqui da Terra. Ele acreditava que era um anjo caído de um deus vingador com a missão de livrar a Terra dos falsos deuses e ídolos. O personagem era gigantesco e com uma couraça também de metal extremamente resistente. Isso ao ponto onde a Liga da Justiça foi chamada para detê-lo. Ele já chegou a ser também um dos oponentes dos Titãs e do Esquadrão Suicida a mando do governo. O personagem também chegou a aparecer na animação da Liga da Justiça Sem Limites, onde enfrentou o Arqueiro Verde, a Supergirl e o Capitão Átomo. Mais um dos personagens gigantescos aqui pro nosso vídeo. Seguindo com o nosso vídeo, número 6, temos a Perpétua. Perpétua foi a vilã principal da Liga da Justiça nos últimos anos nos quadrinhos e só recentemente ela foi sair de cena, né, nas HQs. Ela é responsável por ser a criadora do multiverso da DC e ser a mãe do Anti-Monitor, do Monitor e do Forjador de Mundos. Ela faz parte de uma raça extremamente poderosa da DC, conhecida apenas como as Mãos, raças originadas da Fonte, né, que foi a energia criadora de tudo no universo
universo da DC. E essa raça dela tem como objetivo criar multiversos para se juntarem ao Omniverso da DC. A Perpétua tentou criar um exército para ir contra a Fonte e manter o poder só para si, mas os seus filhos alertaram a Fonte, que prendeu a personagem e o seu exército, criando assim a Muralha da Fonte. Anos mais tarde, Perpétua foi libertada por acidente, pela Liga da Justiça, e com seu grande poder destruía universos inteiros com as suas mãos. Felizmente, graças à traição do Batman que ri e da união de todos os heróis do multiverso, a personagem foi derrotada. E como uma entidade cósmica, ela tinha esse tamanho colossal. Com certeza, dos monstros gigantes da DC, ela é a mais poderosa. Próximo personagem, temos agora o Starro. O Starro apareceu no segundo filme do Esquadrão Suicida e tem uma origem bem diferente dos quadrinhos. No filme, ele era apenas um alienígena vagando pelo espaço e foi aprisionado pelos humanos para ser estudado e utilizado como arma, até ele ser morto, pelos anti-heróis ali do Esquadrão Suicida. Já nos quadrinhos, ele faz parte de um planeta repleto de criaturas assombrosas que lutam diariamente pela sobrevivência. E ele é um dos seres mais poderosos dessa raça, com uma das mentes mais fortes do universo também, se tornando assim um conquistador galáctico, indo de mundos em mundos, fazendo desses seus mundos seus escravos. No filme, ele era bem gigante, do tamanho ali de prédios, mas nos quadrinhos, alguns dos seus clones eram do tamanho de continentes inteiros. Esses clones também podem ser de tamanhos menores, onde eles ficam fixados no rosto, na cara dos seus hospedeiros, gerando assim o controle mental do Starro. Isso também apareceu ali, foi adaptado para o filme. Próximo, nós temos aqui agora o Validus. Validus é um dos principais vilões da Legião dos Super-Heróis, a principal equipe de heróis da DC no futuro. Ele foi roubado ainda no ventre da sua mãe pelo vilão Darkseid e convertido ao mal para ser o inimigo dessa equipe. O Darkseid fez isso em retaliação à equipe ter frustrado um dos seus planos. Ele é o membro mais poderoso dos 5 Fatais, que é a equipe principal inimiga da Legião. Sendo mais forte que o Superman na sua forma base, ele pode disparar rajadas de energia e é invulnerável. Mas por não ter tido nenhum tipo de educação ou orientação, ele é completamente mudo, por não ter também aprendido a se comunicar. E isso também resultou em um intelecto baixíssimo, o que faz dele geralmente subordinado a outras pessoas e bem manipulável. Seguindo nossa lista de monstros gigantes da DC, temos Químio. Quimioterapia, ou só chamado de químio, é uma casca composta por lixo tóxico com o mínimo de inteligência. Ela foi criada após o professor Ramsay Norton tentar vencer todas as doenças existentes no mundo, utilizando para isso diversos tipos de materiais tóxicos e radioativos. Frustrado, ele então jogou todo o seu trabalho em uma casca de aparência humana, que criou vida própria após mais alguns experimentos envolvendo vida vegetal, se juntando ali nessa casca. Com a sua inteligência primitiva, ela causou um mar de destruições até ser detida pela equipe chamada de Homens de Metal. Não é um personagem com muita relevância nos quadrinhos, mas já chegou a lutar e matar Tula, a segunda Aquagirl. Químio é gigante, tem uma força e uma resistência monstruosa e é capaz de expelir gás e materiais tóxicos pela boca e também de reformar o seu corpo assim que for destruído, tipo um fator de cura. Próximo monstro gigante da DC, temos Karakan. Novamente falando de um monstro Atlante, mas dessa vez dos quadrinhos. Karakan é uma das lendárias bestas avatares que serviriam como protetores de Atlântida. Ele foi acordado no Atlântico Norte por pesquisadores ao confundirem ele com um fóssil. Confuso, ele então destruiu um navio e diversos caças do exército até a chegada do Aquaman, que utilizou da sua telepatia para descobrir que ele possui inteligência e uma total lealdade para com a família real de Atlântida. Ele é resistente o bastante, para aguentar mísseis sem problemas, forte ao ponto de destruir navios e também pode viver indefinidamente, uma pseudo-imortalidade, já o que ao ser encontrado já tinha mais de 2.700 anos de idade. Mas o seu principal poder é a capacidade de expelir um fogo verde pela sua boca, capaz de destruir caças inteiros em instantes. E esse bicho só pode ser controlado também pelo Aquaman. Imagina se ele ficar puto e decide soltar o bichinho aí pra dar uma voltinha na superfície, mano. Ia ser um baita de um estrago. Mas um dos monstros gigantes aí, um dos mais poderosos da lista também. E número 1, monstro gigante, o Homem Salsicha. Pois é, o Homem Salsicha não é um dos vilões mais recorrentes da Liga da Justiça, mas tem um dos poderes regenerativos mais altos de toda a editora. Esse personagem tem uma história bem confusa, existindo 3 versões dele ao mesmo tempo, mas a parte que importa é que o General Elling tomou posse da criatura derrotada pela Liga da Justiça e transferiu a sua mente para o corpo dessa criatura. Com isso, ele recebeu uma força sobre-humana e um fator de cura que deixaria o Wolverine com inveja. Uma força grande o suficiente para encarar toda a Liga da Justiça e fazer necessário, que o Lanterna Verde junto do Aquaman prendessem ele no fundo do oceano para conseguir conter ele. E aí, você conhecia todos esses monstros gigantes da DC, cara? Quais outros vídeos vocês querem assistir aqui no canal? Comenta que eu trago as respostas
respostas pra vocês. Se inscreve, deixa o like, até amanhã. Valeu!